Boa noite, meu povo do Residencial Marcelo Deda. Estamos em mais um dia de campanha de prevenção. Lembrando que essas campanhas são executadas através do projeto social, realizado pela Oliveira Consultoria. Oliveira, que foi a empresa contratada para realizar esse projeto social dentro do residencial, em parceria com a Caixa Econômica, através dos programas Minha Casa Minha Vida, FAR. Essas perguntas são elaboradas pelo próprio Ministério da Saúde, através do seu sistema de vigilância em saúde, que coleta as principais perguntas feitas pela comunidade brasileira e protocola de uma forma para facilitar a comunicação, uma forma de facilitar essa comunicação entre os médicos, profissionais de saúde e comunidade brasileira. A primeira pergunta é sobre a diferença entre o Covid-19 e o novo coronavírus. Simples. Coronavírus é o vírus em si, certo? Que a gente chama de SARS-CoV-2. Ele é o vírus que vai causar a doença que se chama Covid-19. Por que 19? Porque os primeiros casos aconteceram no ano de 2019, A partir do ano passado, começou-se a doença de se disseminar lá na China. Qual a probabilidade de eu pegar o Covid-19? O risco de ser exposto ao Covid, ele é baixo. Mas ele é baixo se a gente tiver bom isolamento social, certo? Por quê? Porque como a gente já viu, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente também, a doença ela é transmitida através de contato. Então, se você está isolado, se não existem aglomerações, o risco de você se contaminar com essa doença, ele é muito baixo. Mas a partir do momento que se expande, se as pessoas começam a se aglomerar, não existe esse isolamento social, o risco de você se contaminar ou levar a contaminação a outras pessoas é muito grande, Como a gente fala aqui, os casos de transmissão comunitária, que é cada vez mais aumentando. Por quê? Porque o isolamento social ele não está sendo efetivo. Se você assiste o jornal, você observa que ficam falando, estado por estado, alguns municípios que têm baixa porcentagem de isolamento social. E são os municípios mais acometidos pela doença, E a gente tem que ter um cuidado, porque a gente sabe que o nosso sistema de saúde, ele pode entrar em colapso, Imagine muita gente adoecendo ao mesmo tempo, Se sem tanta doença, se sem essa disseminação, já era difícil o acesso ao sistema de saúde, imagine com um grande volume de pessoas acometidas pela doença. Então fica a reflexão. Quem está mais vulnerável ao Covid-19? Vamos lá, pessoas idosas e pessoas que já têm comorbidades, São pessoas hipertensas, são pessoas diabéticas, pessoas que têm colesterol alto, pessoas que têm baixa imunidade, pessoas que são portadoras de HIV, pessoas que estão fazendo nem tratamento de câncer, São as pessoas mais vulneráveis à doença. Mas não necessariamente são as pessoas que vão desenvolver os quadros mais críticos. Se a gente for analisar, os Estados Unidos hoje, a maior parte das pessoas acometidas é um público jovem. Então, assim, a doença também reflete muito o momento da pessoa, Você, muitas vezes, você está com aquela contaminação, você está portando o vírus, mas no primeiro momento que sua imunidade baixa, você acaba adoecendo. Então, é muito relativo você falar somente em pessoas vulneráveis, pessoas que têm comorbidades, Uma vez que você vê um grande público jovem, sem comorbidades, morrendo também. O Covid-19 é transmitido pelo ar? Não, já falamos e repito. Covid-19 se transmite por contato, Aperto de mão, abraço, o não uso de máscara, você conversando com pessoas muito próximas, Partículas de saliva podem entrar em contato com o outro. Então, tudo isso é forma de transmissão. Você tossir, sem, como é que a gente chama? Sem etiqueta, etiqueta respiratória. E outras coisas, compartilhar objetos sem a devida higienização. Tudo isso favorece para o aparecimento da disseminação da contaminação. Quanto tempo o vírus sobrevive nas superfícies? Não existe tempo certo. Como não existe tempo certo, devemos higienizar as superfícies o mais, mais frequente, A gente faz essa limpeza mais frequentemente. Se você usa um objeto com muita frequência, sempre esteja higienizando ele. Se puder lavar, lave com água e sabão. Se não puder, passa álcool em gel. Se você compartilha esse objeto, essa rotatividade, essa frequência tem que ser maior ainda, Objetos que ficam no local do trabalho, é necessário fazer a higienização mais efetiva. Você passa mais álcool gel, mais vezes, certo? Então esse cuidado a gente tem que estar sempre tendo.
para evitar essa infecção, que a gente chama de infecção cruzada. Nos profissionais de saúde falam muito de infecção cruzada. Cruzada é isso, é algo que alguém usa, compartilha, aquela pessoa se contamina através desse compartilhamento. Então, para evitar esse tipo de infecção cruzada, a gente faz o quê? Opta por usar objetos próprios e, se precisar compartilhar, fazer melhor higienização desses objetos. Devo usar uma máscara para me proteger? Deve, é essencial. Se você não está assistindo TV, lhe digo, os cientistas já fizeram diversas pesquisas. Pessoas que usam máscaras têm menos risco de se contaminar. Não significa que está isento de contaminação, certo? Mas tem um risco mais baixo. Por exemplo, já foi testado 2 pessoas sem máscaras. O risco de contaminação das 2 pessoas é altíssimo. Uma pessoa com máscara e outra sem máscara. O risco de contaminação da pessoa sem máscara é maior, porém ainda existe um risco médio para a pessoa que está usando máscara. 2 pessoas que estão usando máscaras, né? A exposição é baixa em relação a elas. E lembrando, baixa contaminação, baixo risco, não significa isento, certo? A gente vai só minimizar o risco de contaminação. Outra coisa, vou usar máscara. Usar máscara, mas a gente tem que ter outros cuidados, né? Lembrando, para manusear a máscara, a gente tem que estar sempre o quê? Higienizando as mãos. Outra coisa, não adianta usar máscara se eu não faço o distanciamento social. O isolamento social ele é essencial, né? Para a gente estar evitando essa disseminação de infecção cruzadas. Cumprimento da etiqueta respiratória também. Preciso espirrar, saio, vou para um local ventilado, com menos gente. Se eu comecei a espirrar sem querer, pelo menos eu ponho um lenço no rosto, né? Põe um lenço, espirro, descarta aquele lenço. Não tenho lenço, coloco o meu braço, tento espirrar, evita botar as mãos no rosto. Mas se não tiver jeito, coloquei a mão no rosto para tentar cobrir, vou ao banheiro, lavo meu rosto, porque minha mão, não sei como é que tá minha mão poderia estar contaminada, e lavo minhas mãos, certo? Faço higienização do meu rosto e das minhas mãos. Como usar a máscara caseira? Antes de tudo, sempre que eu usei a máscara, lave as mãos. Cheguei da rua, pego minha máscara pelo laço, ou pela, como é que eu chamo o espaço, o elástico, né, da máscara, retiro essa máscara, coloco uma solução de água sanitária com água. Como essa solução? Você vai pegar uma colher de sopa com mais ou menos 10 ml de água sanitária, colocar em 15 ml de água, deixa sua máscara em imersão. 30 minutos. Após 30 minutos, você vai retirar essa máscara, você vai lavar com água e sabão, colocar para secar. Secou, aí eu passo o ferro e utilizo. Não utilizo máscara molhada, certo? Eu vou utilizar máscara seca. Secou, passo o ferro e posso utilizar. Lembrando, vou manusear a máscara, higienizo minhas mãos. Lembrando, máscara apresentou sinais de deterioração, né? É uma máscara que já está mostrando furinhos, o elástico ele já não segura direito, deixando a máscara fixa no rosto, né? Então, chegou nesse momento, essa máscara não tem funcionalidade para você. Descarte, certo? Outra coisa, preciso passar muito tempo na rua, a minha máscara está suja. Tenho que trocar, eu retiro minha máscara, troco por uma limpa, posso guardar, lembrando, vou guardar essa máscara, coloco uma sacolinha, certo? E fecho. Só tiro da sacolinha quando chego em casa e coloco, né, okay, na solução de água sanitária com a água. Uma coisa importante para a gente falar aqui, a palavrinha de hoje que eu vou deixar, certo? Essa palestra, é o que? É tolerância, certo? Tem gente que precisa trabalhar. Como tem gente que não vai trabalhar? Se você não vai trabalhar, fique em casa. Você fica em casa em respeito àquelas pessoas que necessitam sair para trabalhar, certo? Se eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar em casa. Vou trabalhar, dou o melhor de mim e volto para minha casa. Por que eu tô falando tolerância? Porque as pessoas gostam muito de estar ajudando outras pessoas, né? Aí fica um maior bate-boca em redes sociais. E acontece muito hoje em dia, né? Aí fica, porque fulano tá batendo perna, porque fulano tá saindo, porque fulano também só fica em casa. Porque as pessoas têm a vaga dele, que quem tá em casa não trabalha desocupado. Como tem a vaga dele, também tem quem tá saindo também tá só batendo perna. Então assim, vou trabalhar, trabalho e retorno para casa, porque eu tenho que respeitar toda a comunidade, né? Principalmente os meus familiares. Porque se você tá menos exposto na rua, você tem menos risco de trazer contaminação para dentro de casa. E você que está em casa, fica em casa mesmo, né? Você fica em casa em respeito também a essas pessoas que você gosta. Agora o que não dá é para as pessoas estarem, porque tem que ficar em casa.
o outro diz, ah, porque tem que trabalhar, ah, porque tem que ficar em casa. Então, assim, cada um dentro do seu pensamento, da sua forma de pensar, cada um com suas obrigações diárias e necessidades, né? Porque também tem muita gente que tem que ganhar seu pão de cada dia, mas as pessoas têm que ser o quê? Tolerantes umas com as outras, certo? Então deixa essa palavra de reflexão, parem de estar brigando em redes sociais, né? Não tá levando em nada, isso não leva para canto nenhum, na verdade, só faz desgastar os relacionamentos. Então, assim, não precisam estar discutindo, façam o que tem que fazer, mas sempre se cuidando e respeitando o próximo, certo? Dá um joinha no vídeo, lembrando que no final desse vídeo vai estar um link lá, você clica, participa do quiz, lembrando que quem mais participa, mais ganha, mais chance de ganhar um brindezinho tem. Esses brindes serão distribuídos por Patrícia, certo? Depois ela entra em contato com vocês. Então até a próxima terça-feira com o nosso vídeo sobre dengue. Já que a gente está falando sobre higiene, nada melhor que falar sobre limpeza. Limpeza, dengue, certo? Aguardo vocês na terça. Beijo, bom final de semana para todos. Fique em casa quem puder. Quem não puder, se cuide.